Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 21, do 8 até o 21. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, ou zombando de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão. Numa outra versão diz: isso pareceu muito ruim, pareceu muito mal a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Quantos podem dizer amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus falar conosco. Pai, nós temos lido o texto da Tua Palavra, e nós esperamos, ansiamos que ela fale conosco, Senhor, que a Tua Palavra nos alcance, que a Tua Palavra seja, Senhor, ó Pai amado, direcionada, dirigida à nossa mente, e não somente à nossa mente, mas sobretudo ao nosso coração. Ensina-nos, instrui-nos e abençoa-nos, ó Senhor, segundo o Teu querer, segundo o propósito, quando ela saiu do Teu coração para o nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém mais uma vez? Amém, aleluia. Quando as coisas vão mal, quando as coisas vão mal, queria pensar um pouco a partir disso. O que fazer quando tudo vai mal? Se nós tivéssemos uma resposta pronta, uma receita para dar para quando tudo vai mal, se a gente tivesse uma resposta, uma receita prontinha para dar quando tudo vai mal, a gente ia ficar rico, porque a gente ia ter a resposta e ia dizer: olha, faça isso, faça aquilo quando as coisas estão mal. O que é a história? Qual é o contexto da história? Abraão é um homem que primeiro se chamava Abrão, que o nome Abrão quer dizer pai exaltado. É estranho porque ele tem o nome de pai, mas ele é casado com uma mulher estéril e eles não têm filhos. E vem Deus e o encontra em Ur dos Caldeus, o encontra numa terra
onde o Deus de Israel não era adorado, onde outros deuses eram adorados. Deus vem na casa dele, numa casa onde o pai dele provavelmente era um sacerdote idólatra. Deus vem e encontra ali Abrão. E eu já falei disso aqui, tinha gente muito melhor para Deus achar lá naquele lugar, na Mesopotâmia. Certamente tinha gente muito melhor para Deus achar, mas Deus acha aquele homem. Certamente tinha algum homem casado com alguma mulher que não era estéril e que podia ter muitos filhos, mas Deus chama um homem para ser uma nação, um homem cuja mulher é estéril e já é de idade avançada. Abrão tinha 75 anos de idade quando Deus o chama, e Deus o chama e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Para ser uma grande nação precisa ter filhos, e a mulher dele não pode ter filhos. Eu repito, a mulher dele, Sarai, é estéril. Sarai, o nome Sarai quer dizer minha princesa, e Abrão quer dizer pai exaltado. Está ali, aquele casal, Abrão e Sarai, e Deus vem, chama e faz uma promessa a eles. Eu queria pensar a partir daqui, quantas promessas nós temos de Deus na nossa vida, quantas promessas nós já ouvimos de Deus na nossa vida. Eu já ouvi muitas promessas, e algumas delas ainda não se cumpriram, e já passou tanto tempo, e se eu olhar para o tempo, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou achar que não tem mais jeito. E foi exatamente o que aconteceu com aquele casal. Deus prometeu-lhes um filho, mas estava demorando, não acontecia, até um dia em que Abrão vai para Deus e diz assim: Deus, eu quero agora fazer um pacto contigo, eu quero colocar como meu filho o meu servo Eleazar, um servo que ele tinha na sua casa, ou Eleazar, conforme a pronúncia, né? Ele diz: coloca esse servo que é fiel em todos os seus caminhos aqui na minha casa, meu servo principal, o mordomo da minha casa, como meu herdeiro, eu vou colocar ele como meu herdeiro. E Deus diz o que para Abraão? Deus diz: não, o nome, ele não vai ser ele, não é ele o filho, eu vou te dar um filho, está demorando, ele está demorando. E aí Sara tem uma ideia, Abrão tem uma ideia, a ideia é colocar o mordomo como filho. Sara tem outra ideia. Sara olha e tem uma escrava dentro de casa. Agar é uma escrava, eu já preguei sobre Agar aqui. Agar não é uma escrava de senzala, não é uma escrava que vivia num toco, amarrada no toco, recebendo chicotadas. Agar é uma serva de dentro de casa, exatamente como era Eliezer, um servo dentro de casa, alguém que servia dentro de casa, uma egípcia, uma moça que servia certamente como dama de companhia para Sara. E aí Sara olha para aquela moça e vê uma moça jovem, capaz de gerar filhos, talvez na flor da idade, pronta para gerar filhos, e ela tem a ideia, a brilhante ideia de dizer a Abraão: Abraão, vamos fazer o seguinte, já que Deus está demorando para nos dar o filho que Ele prometeu, tenha um filho com Agar, você vai ter um filho com Agar. E por que isso? Parece estranho aos nossos olhos, mas naquele tempo, os filhos dos escravos não pertenciam aos escravos. Se nascesse um filho de um escravo dentro da casa de um senhor, o filho pertencia ao senhor. E não somente naquele tempo, no tempo da escravidão no Brasil também, os escravos que nasciam nas senzalas não eram filhos dos pais biológicos, eram filhos do seu senhor, daquele que possuía eles. E ela tem essa ideia: não, vamos ter um filho com a escrava. E Abraão obedece, Abraão aceita aquela ideia, e eles têm um filho, e nasce Ismael. E o menino cresce dentro de casa, é um menino, é um herdeiro, ele está ali dentro de casa, mas cumpre-se o tempo de Deus. Fala para quem está do seu lado: o tempo de Deus sempre se cumpre. Me ajuda aí a pregar. O tempo de Deus sempre se cumpre, né? O tempo de Deus vai chegar, amém, amado? O tempo de Deus vai chegar. Você crê que o tempo de Deus vai chegar? Eu estou esperando o tempo de Deus na minha vida para muitas coisas, e eu creio que vai chegar o tempo de Deus, o tempo de Deus agir em algumas áreas. E aí chegou o tempo de Deus, e Deus visita Abraão e diz para ele: daqui, o ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com filho.
E agora eles têm um filho, eles têm Ismael. Mas Deus vem e diz: eu vou dar um filho a Sara. Lembra do dia que Deus fala, Deus envia o anjo, fala com Abraão. A Bíblia diz que Sara está na porta da tenda. Sara está lá na tenda e ela escuta o anjo falando com Abraão, que ela teria um filho, ela daria à luz a um filho. E o texto diz que ela riu. Ela riu como quem, aquela risada nervosa. Como eu posso, se eu sou idosa? Se eu já tenho 90 anos, como é? E eu sou estéril, nem quando eu era jovem eu conseguia gerar. Ei, eu quero profetizar em nome de Jesus, que é mesmo coisas que você acha que não dá mais, Deus tem poder para fazer, para operar. Amém, amados? Mesmo coisas que você acha que já passou o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Amém, queridos? O tempo de Deus não é o nosso tempo. É outro tempo, o tempo de Deus é outro. E Deus diz: você vai, Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar, e você vai estar com um filho nos braços. E acontece exatamente como Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. Quantos creem nisso? Diga amém, aleluia. Ele não é homem, ele não vai mentir. Deus não vai mentir, Deus prometeu, ele cumpre. E nasce Isaac, vem Isaac, e a Bíblia diz que Sara toma Isaac nos seus braços. E você sabe, o nome Isaac quer dizer riso. Quer dizer riso. E Sara toma Isaac nos seus braços, e acho que ela lembra: eu estava rindo fora de hora, eu ri quando veio a promessa, mas agora chegou o tempo de alegrar. Ei, em nome de Jesus, vai chegar o tempo de alegrar-se, vai chegar o tempo de sorrir, vai chegar o tempo de dizer: amém, Jesus. É esse tempo que eu estava esperando, era essa promessa que eu estava esperando. E ela toma o filho nos braços e diz: quem diria que Sara riria? Quem diria que todos ririam ao ver Sara, idosa, esposa de um homem de 100 anos, agora Abraão tem 100 anos, passaram-se 25 anos desde a promessa. Tem gente que não está aguentando esperar 25 dias, uma promessa. Deus promete, tem que ser para já. 25 minutos é o máximo que se pode esperar. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela promessa, e agora Isaac nasceu, Isaac cresceu. Isaac agora é um rapaz. Quando diz aqui desmamado, viu, queridos, não é tirado do peito exatamente, viu, é que já é um rapazinho, provavelmente perto dos 12 anos de idade, quando ele vai entrar para a vida adulta, vai começar a viver a vida adulta. E nesse dia, o que é que está acontecendo? Nesse dia, Abraão promove uma festa. Abraão está fazendo uma grande festa, está aqui no versículo 8, Abraão deu uma grande festa. Era comum no Oriente eles fazerem isso, eles celebrarem esse dia, celebrarem esse momento. Ele deu uma grande festa, e naquele dia, Ismael estava zombando de Isaac, e Sara, quando viu aquilo, se irritou e disse: não, isso não vai acontecer, esse menino não vai herdar com o meu filho. É gozado, é estranho, não é? Até então, antes de Isaac ter nascido, Ismael era filho dela? Era filho dela, ela considerava, ela tinha dito: eu quero ele vai ser meu herdeiro. Até então era filho dela, agora não é mais, agora não serve mais. Cuidado, viu, com coisas que você quis muito, e depois que você alcançou, você desprezou. Bênção que você pediu, que você chamou, clamou e falou que era bênção, e depois que Deus deu, você está dizendo: isso aqui não é bênção, isso aqui não serve, isso aqui já não me agrada. Cuidado, viu, muito cuidado com isso. Agora ela não quer mais aquele filho, e ela diz: manda ele embora, manda ele com Agar embora. E agora está o contexto de Agar, uma mulher indefesa, uma escrava com um menino num deserto, pouca chance de sair daquela situação. Eu não sei se você já se viu em alguma situação com pouca chance de sair. Eu me vi agora
recentemente, você sabe a história, olhando para a situação e dizendo: como é que eu vou sair dessa? Mas eu creio em nome de Jesus que Deus tem um caminho para nós sairmos das situações difíceis. Deus tem um caminho para nos dar, para nos livrar, para nos abençoar, seja lá qual for a circunstância, seja lá qual for a situação em que você estiver vivendo. Deus tem um caminho. O caminho do deserto foi apontado por Abraão para ela. Abraão ficou muito chateado, aquilo pareceu muito mal, versículo 11, aquilo pareceu muito mal a Abraão. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo conosco, e nós dizemos: puxa vida, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que tinha que ser assim? Por quê? Abraão está olhando para aquela situação, está vendo o filho dele, porque Ismael é filho de Abraão, é com a escrava, mas é filho de Abraão, não tem jeito, é filho dele. E agora ele está vendo o filho dele no deserto, com pouca água e pouco pão no deserto, com a mãe, perdidos. E eu posso imaginar que ele está pensando: mas por que aquilo pareceu muito mal? Por que aquilo que você está vivendo? Por que eu, justo comigo? Você já não fez essa pergunta algum dia? Algum dia você já não olhou e disse: por quê? Por que, Senhor? Por que? Abraão certamente está fazendo essa pergunta: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu me meti nisso? Por que isso veio contra mim? Todos os dias, queridos, todos os dias, eu luto para não dizer isso. Todos os dias eu luto para não dizer: por que, Senhor? Por quê? Por que comigo? Por que comigo? Versículo 12, Deus está respondendo. Versículo 12, vem comigo, do nosso texto de hoje. Mas Deus lhe disse, fala para o irmão que está do seu lado: Deus vai falar com você, Deus está falando com você. Mas Deus lhe disse: não se perturbe. Amém, amados? Jesus disse isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém, amados? E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aleluia. Não se perturbe. Deus está dizendo para Abraão: não fique perturbado com isso. E Deus está falando para mim, eu estou pregando para mim primeiro: não se perturbe. E eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor: não se perturbe, não deixe o seu coração perturbado. Procura descanso, procura achar descanso em Deus. E Deus diz para ele: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Oh, meu Deus! Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu te dei um filho, Abraão, eu te dei um filho. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, olha com os meus olhos, passa a olhar com os meus olhos, Abraão, olha com os meus olhos. E como é que Deus vê, queridos? A Bíblia diz que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Deus está nos chamando hoje a fazer isso, a olhar o que não é como se já fosse. Amém, amados? A olhar o que não é como se já fosse, a olhar para aquilo que você espera como se já tivesse chegado até você, como já sendo a tua vitória. Aquilo que parece tão distante, aquilo que parecia impossível, Deus pode fazer acontecer. Amém, amados? Deus está dizendo para Abraão, em outras palavras: Abraão, olha com os meus olhos. Mas aí vem a ideia: o que fazer então quando tudo vai mal? Tá
Tá bom, eu estou olhando, eu quero olhar como Deus está mandando olhar, eu quero pensar como Deus está pensando, eu quero entender que existe um contexto onde as coisas podem acontecer para mim, onde as coisas podem mudar para mim, mas o que eu tenho que fazer? O que fazer então quando tudo vai mal? Primeiro, versículo 13, o que fazer? Primeiro, versículo 13, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Primeira coisa, que fazer quando tudo vai mal? Repita comigo: confie na soberania de Deus. Aleluia! Confiar na soberania de Deus, confiar que Ele está acima de tudo. Mas o menino está no deserto, ele pode morrer, só tem um pouco de pão, só tem um pouco de água, mas Deus é o provedor, a provisão vem de Deus. Se Deus tem uma promessa, o menino não vai morrer. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, você não vai morrer sem que ela se cumpra. Amém, amados? Você não vai morrer sem que a promessa se cumpra. Nós não vamos morrer sem que as promessas se cumpram. Deus é soberano. Ele está dizendo para Abraão, em outras palavras: confia em mim. Lembra Abraão, lembra que ele é teu filho, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Eu e você somos descendentes de Abraão. Está escrito no Novo Testamento, está escrito em Gálatas: através de Abraão nós somos descendentes de Cristo Jesus. Amém, amados? Nós somos descendentes, e todas as promessas de Abraão também são a nosso favor. Aleluia! Porque nós somos filhos de Deus através da fé, e Abraão é o pai dos que creem, é o pai da fé. Portanto, Abraão também é nosso pai. Se ele é pai de Isaac, se ele é pai de Ismael, ele também é pai da igreja. Amém, amados? Pai dos que creem. Aleluia! Então, primeira coisa, o que fazer quando tudo vai mal? Confie na soberania de Deus, lembre-se das promessas de Deus. Gênesis 17:5, Deus falou para Abraão: o seu nome não vai mais ser Abrão, vai ser Abraão, porque Abrão é pai exaltado, mas Abraão é pai de multidões, é pai de nações. Aleluia! Deus mudou o nome dele, porque Deus mudou o destino dele. Aleluia! Deus muda destinos. Você crê nisso? Deus tem poder de mudar destinos. Em nome de Jesus nós vamos crer de todo o coração que Deus é poderoso para mudar destinos, para mudar rotas de vidas. Deus é poderoso, Ele pode fazer, e Ele está dizendo para Abraão: Abraão, confie na minha soberania, lembre das promessas que eu fiz para você, você vai ser pai de nações. Eu lembro de uma promessa que eu recebi. Foi impressionante, porque eu fui num culto em Birigui, na comunidade evangélica de Birigui, que hoje se chama Comunidade Renovo, e tinha lá um pastor, um homem estrangeiro. Ele é estrangeiro, ele não é brasileiro, e ele estava ministrando, e ele ministrou profeticamente para um monte de gente, menos para mim. Eu não recebi nenhuma palavra profética. E na hora do lanche, quando a gente foi tomar um lanche, eu me aproximei dele, cumprimentei ele, e lá ele liberou uma palavra para mim. Ele disse: olha, em fevereiro Deus vai mudar o teu ministério. Isso aí era novembro. Em fevereiro Deus vai mudar o teu ministério. Uma promessa. Em fevereiro aconteceu. A Ana Beatriz caiu na piscina, morreu, as pessoas sabem a história, e ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia! Isso mudou tudo. Foi uma promessa que Deus fez, que mudou um destino. Será que não estava traçado que ela cairia lá? Será que já não tinha um plano de destruição para a vida dela? Mas Deus se anteveio, Deus se antecipou. E eu declaro em nome de Jesus: se há coisas para acontecer na tua vida, creia, Deus vai se antecipar, Deus vai chegar na frente e vai mudar a história. Deus vai chegar na frente e vai reverter o quadro. Deus vai chegar na frente e vai operar o milagre. Quando estão comigo, diga amém. Aleluia. Eu lembrei da promessa.
depois que tudo aconteceu, depois que ela já estava restaurada, recuperada, eu lembrei da promessa, eu lembrei daquele dia, eu lembrei daquela palavra. Falei, meu Deus, eu recebi uma palavra sobre isso. Muitas vezes nós não ficamos atentos, nós recebemos palavras e deixamos elas, parece que guardadas num lugar de esquecimento. Ei, Deus vai fazer você lembrar. Deus vai fazer você lembrar de promessas que Ele já fez para você, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir, se cumprirão, aleluia, por esses dias. Quem crê que por esses dias tem promessa se cumprindo? A promessa se cumprindo em nome de Jesus. O que fazer então quando tudo vai mal? Versículo 14, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Alguém que está vagando é alguém que está perdido. Agar estava perdida. Ei, em nome de Jesus, nada está perdido, ouça isso. Nada está perdido, amém, amados? Você pode até achar que está tudo perdido. Eu achei já que estava tudo perdido, mas eu acredito que nada está perdido, que nada está perdido. Muitas vezes eu já me vi assim, achando que tudo estava perdido, mas de repente Deus agiu, Deus operou. O que fazer quando tudo vai mal? O que fazer? Segundo, repita comigo, confie na provisão de Deus. Aleluia, aleluia. Mateus 6,11, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar pelo pão do quê? Pelo pão de amanhã. Jesus ensinou a orar pelo pão de cada dia, pela provisão diária. Parecia um castigo, um deserto, com uma botija de água apenas e um poucos pães, mas se o pão de Abraão acabar, o pão do céu jamais vai acabar, aleluia, amém, amados? Se a água de Abraão acabar, a água do céu jamais vai acabar. É promessa de Deus para mim e para você. Há provisão para cada dia, haverá provisão, mesmo quando tudo vai mal. Creia, Deus não desampara, Deus vai suprir toda a nossa necessidade em Cristo Jesus, aleluia. O que fazer então quando tudo vai mal? Versículos 15 e 16, vem comigo. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou um menino debaixo de um arbusto. A água deve ter acabado rápido, deserto, muita sede, muito quente, muito calor, um pouco de água, a água que não era bebida também era evaporada. A água acabou logo, aquela água acabou rapidinho. A água dessa terra pode acabar, mas há uma provisão de Deus vindo do céu para mim e para você, aleluia. Olha o que diz o verso 16: e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Oh, aleluia. Ela foi se sentar para não ver o filho morrer, e ela começou a chorar. Mas pastor, ela não tinha outra coisa a fazer naquele momento, não. Eclesiastes 3:4 diz que no tempo de chorar, chore. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem o tempo de chorar, e tem gente que segurando para não chorar, achando que se chorar vai mostrar fraqueza. Não é fraqueza. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Chora, no tempo de chorar, chora. Era tempo de chorar. Agar, vai e chora. Agar, abre o seu coração. Agar, rasga o seu coração. Ela chora.
ela não está nem aí se alguém vai pensar alguma coisa dela, o que vão pensar dela. Ela vai e chora, ela vai chorar, ela vai clamar: o que é que Deus vai pensar de mim? Salmo 51:17, põe lá. Sabe o que Deus vai pensar? Vai pensar o seguinte: a esse coração quebrantado e contrito, eu não vou resistir. Aleluia, eu não vou resistir. Ei, chore. Lembra de Ezequias? Deus manda o profeta dizer para ele: ô Ezequias, você vai morrer dessa enfermidade. Ele está doente, o rei Ezequias. O profeta vai lá e diz: você vai morrer dessa enfermidade, você não vai sarar. A palavra do Senhor diz que quando o profeta sai do quarto dele, ele vira o rosto para a parede e chora, e ora, e chora, e clama ao Senhor, e grita e diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra, Senhor, do que eu já fiz, lembra, Senhor, das tuas promessas. Ele chora, e porque ele chora e se arrepende, Deus manda o profeta voltar e lhe dar mais anos de vida. Ei, aleluia. Deus está acrescentando anos de vida, Deus está acrescentando tempos de bênçãos na vida daqueles que choram na presença dele, na vida daqueles que não se perturbam com isso. Vou chorar, é tempo de chorar. Chore. Já me fechei nessa igreja quantas vezes para chorar sozinho, para derramar meu coração, para clamar ao Senhor. E quantas vezes Deus respondeu, e quantas vezes Deus veio com provisão, e quantas vezes Deus veio com livramento. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus: as tuas lágrimas são sementes, aleluia, sementes que vão germinar, que vão produzir frutos, em nome de Jesus. Agar chora, ela chora lá no deserto, ela clama, ela tem um coração contrito, quebrantado. E aí, verso 17, vem o verso 17: o que fazer quando tudo vai mal? Deus ouviu o choro do menino. Ei, Deus ouve o teu choro. Amém, amados? É lindo, né, essa história de Agar. A gente estava lembrando de sexta-feira, não foi? No outro encontro de Agar com Deus, lá no deserto, quando ela estava grávida ainda de Ismael. Quando ela estava grávida de Ismael, Deus encontrou ela no deserto. Quando ela tinha fugido de Sara, Deus encontrou ela no deserto e achou ela no deserto, e ela disse assim: esse Deus, Ele é o Jeová Roi, o Deus que vê, o Deus que me vê. Ele é o Deus que vê, mas Ele é também o Deus que ouve. Aleluia. Ele viu Agar um dia, mas agora Ele está ouvindo Agar. Ele está ouvindo o choro de Agar, Ele está ouvindo o choro do menino. Ele ouviu o choro do menino. Me ajuda aí, fala pelo menos uma pessoa perto de você: Deus ouvirá a tua voz. Diga isso: Deus ouvirá a tua voz, Deus ouvirá o teu choro. E Ele ouve desde onde, queridos? Desde onde você estiver, seja lá qual for a situação, seja lá qual for. Talvez por causa de pecados. A Bíblia diz que Manassés foi um dos piores reis de Israel, mas a Bíblia também diz que ele se quebrantou, que ele se arrependeu, e que Deus olhou do céu e disse: veja como ele está quebrantado, veja como ele se quebrantou. E Deus veio e perdoou os pecados, e Deus veio e restaurou. Jonas capítulo 2 versos 1 e 2, a Bíblia diz que Jonas clamou do ventre do peixe. E sabe como ele chamou o ventre do peixe? Do ventre do inferno eu clamei, e o Senhor me ouviu. Aleluia. Não importa onde você esteja agora, se enfiado numa depressão, não importa onde você esteja agora, se num momento difícil da tua vida, Deus ouve o teu clamor. Deus ouve quando você levanta a tua voz, Deus ouve quando você chora. Deus está pronto para te socorrer. Quantos estão comigo? Diga amém, aleluia. Creia, fala para quem está do seu lado: creia tão somente. Tudo é possível que crer. Desde o lugar onde está, não espere por nada a não ser por Deus. Espere pelo Senhor. O que fazer quando tudo vai mal? Versículo 18, verso 18, vem comigo no texto. Deus diz para Agar: levante o menino e tome-o pela mão,
porque dele farei um grande povo. Aleluia. Deus diz para Agar, ele não vai morrer. O que Deus está dizendo para ela é, ele não vai morrer. E eu estou declarando e profetizando, os teus sonhos não vão morrer, em nome de Jesus. Os teus projetos e sonhos não vão morrer. Se você abandonou um dia um projeto, um sonho, em nome de Jesus, vai até lá, toma ele, levanta ele agora e profetiza, não vai morrer o meu sonho, o meu projeto não vai morrer. Amém, amados? Levanta o menino, erga a sua promessa, e diga, lembra Senhor, no verso 13 o Senhor disse, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Deus se lembrou dessa palavra, e diz, não, o menino não vai morrer no deserto. Pega ele lá e levanta ele. Você pode levantar uma das suas mãos comigo agora? Você tem um projeto, um sonho, alguma coisa que você tinha abandonado, segura a mão levantada aí, em nome de Jesus. Vamos declarar, vamos profetizar. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, nós profetizamos, Pai, que os projetos, os sonhos dos teus filhos, ó Pai, não vão morrer, Senhor, não vão morrer. Senhor, nessa noite os teus filhos levantam agora os sonhos, os projetos diante de Ti, Pai, no meio do deserto, no meio do nada, onde não estão vendo nada, mas onde o Senhor vê, porque Tu és Deus Roí, Jeová Roí, porque Tu és Deus da provisão, Tu és Deus que vê, Tu és Deus que ouve, Tu és Deus que atende o clamor do teu povo, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba. Versículo 19, quando tudo vai mal, o que eu tenho que fazer, além de lembrar, além de levantar a minha promessa, o que eu tenho que fazer? Versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Aleluia. Deus vai abrir os teus olhos, aquilo que parecia impossível, Deus vai abrir os teus olhos. Ela estava morrendo de sede no deserto, mas quando Deus abre os olhos dela, tem uma fonte. Aleluia. Não, Deus não fez aparecer a fonte, escuta aqui, Deus não age assim, viu? Abracadabra, e apareceu uma fonte. Não foi assim. A fonte estava lá, mas ela estava com os olhos impedidos de ver. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam conversando com Jesus, mas os olhos deles estavam impedidos de ver, por causa da tristeza, por causa da angústia, por causa do choro, por causa do lamento. E eu profetizo em nome de Jesus, o choro, o lamento, a angústia não vão impedir você de ver a fonte que Deus tem. Deus tem uma fonte no deserto. Aleluia. Deus abriu uma fonte, abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte no deserto. Abra os seus olhos. O que você está vendo? Eu só vejo problemas, impossibilidades, dúvidas. Segunda-feira passada, agora eu preguei na reunião de homens na casa do Pai. Certamente tinha perto de 500 homens, mais de 400 homens certamente tinha lá. E eu falava sobre isso, sobre a impossibilidade, sobre quando nós estamos debaixo de impossibilidades, e como Deus é poderoso para reverter o que é improvável, aleluia, para reverter, tirar do improvável para colocar no provável, tirar daquilo que ninguém pode para aquilo que todo pode, em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o que diz a palavra do Senhor, Agar abre os olhos, e agora ela vê, há um poço no deserto. Ei, me ajuda aí, fala pelo menos para o irmão perto de você, tem um poço te esperando no deserto, diga isso, tem um poço te esperando no deserto. Aleluia. O que fazer quando ninguém sabe o que fazer quando tudo vai mal? Versículo 17, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar, e lhe disse, o que a aflige, Agar? O que é que está te afligindo? O que está te afligindo? Diga para o Senhor, eu já disse para o Senhor, eu já disse o que me aflige, eu já falei para o Senhor quantas vezes o que está me afligindo. Diga para o Senhor, fale,
Diga, abra o coração e diga para Ele: Senhor, essa situação me aflige, essa situação está me dificultando. E o Senhor vai abrir os teus olhos, vai mostrar que há uma saída, que há uma fonte de águas vivas para você. Diga ao Senhor o que é que está te afligindo. Enfrente o medo, enfrente esse medo. Eu estou tendo que enfrentar todo dia o medo, queridos. Todo dia ele vem, todo dia ele vem. E todo dia tem que dizer: não, você não vai me vencer, você não vai me dominar. Você está aí, você existe. Não estou dizendo que ele não existe, ele existe, ele está lá. O que está afligindo Agar existe, está lá. É uma aflição de coração, ela está aflita, ela está angustiada. O filho dela está ali no deserto, não tem mais pão, não tem mais água. Mas o Senhor está dizendo: o que é que está te afligindo, Agar? Fala para mim. Ei, Agar, fala para o Senhor o que é que está te afligindo. E aí vem o versículo 20. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele se tornou um guerreiro. Aleluia, é isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que guerrear. Amém, amados? Temos que guerrear, não baixar as nossas armas. Temos que guerrear. O que fazer quando tudo vai mal? Guerreie, lute, não deixe, não pare de lutar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Não pare de lutar. Torne-se um guerreiro pela tua causa. Não baixe tuas armas, torne-se um guerreiro pela tua causa. E eu termino minha palavra aqui. Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 34, põe lá para nós. Hebreus 11, 33 e 34, põe lá para nós. Hebreus 11, 33 e 34. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos inimigos. Aleluia. Esses sejam os nossos versículos, essa seja a nossa palavra. E por último, versículo 21. Vivia no deserto de Parã. Ele vivia no deserto. Eu e você podemos até estar vivendo no deserto, mas nós temos uma promessa. Aleluia. Aquele menino tinha um poço no deserto. Não foi isso que Deus mostrou para ela? Um poço? Quem tem um poço no deserto fica rico. Você pode olhar as nações árabes, eles têm poços de petróleo, riquezas, promessas de Deus. Eu vou fazer desse menino nações. E ele fez mesmo. Se Deus tem promessa na tua vida, elas se cumprirão. Vamos ficar de pé. Toma posse. Tem um poço no deserto. Toma posse. Toma posse. Você é descendente de Abraão. Toma posse. Toma posse. Há um poço nesse deserto. Você não está sozinho. Jeová Roi, o Deus que vê está aí. O Deus que ouve está aí. Ele é o Deus que te ouve. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo hoje e sempre. Todos digam amém.